Segunda Crônicas 26, 1. Amém. Eu vou aqui, irmãos, ser breve nesses três primeiros aspectos que vai ser falado aqui, até porque eu comecei a ministrar essa palavra na segunda-feira. Então, assim, eu sei que nem todos estavam aqui, eu vou deixar, essa palavra para você depois que quiser e tiver o interesse. Está gravado no YouTube e lá tem mais detalhes. Hoje eu quero aqui enfatizar do quarto para frente o ensinamento que essa palavra nos traz, só para não passar abatido e a gente ir por acompanhar aqui os versículos e você poder também estar por dentro dessa palavra. Essa palavra me mostra, irmãos, que o rei Uzias, ele foi muito importante naquele momento de reconstrução. Ele foi muito importante naquele momento de levantar uma cidade que estava destruída, um povo que estava, irmãos, voltado para a idolatria. Havia-se, vamos dizer assim, uma destruição espiritual, aonde por causa de ídolos, por causa da idolatria, por causa de imagem, por causa de tantos conceitos que foram criados pelos homens, eles perderam o princípio, eles perderam, vamos dizer assim, a direção de Deus e começaram a agir fora da palavra. E a Bíblia nos mostra aqui, eu quero ler com você aqui os primeiros versículos de 2 Crônicas 26, 1, está escrito assim, ó: então todo o povo tomou a Uzias, que era da idade de 16 anos, e fez reinar no lugar de Amazias seu pai. Este edificou a Eilat e restituiu a Judá. Olha o que aconteceu, igreja. Ele restituiu a Judá. Houve restituição, restauração, E aí olha só, depois que o rei adormeceu com seus pais, era Uzias da idade de 16 anos quando começou a reinar. Reinou 55 anos em Jerusalém, e era o nome da sua mãe Jecolias de Judá, de Jerusalém, e fez o que era reto aos olhos do Senhor. Você pode repetir comigo? E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Amazias seu pai, porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, sábio nas visões de Deus, e nos dias em que buscou ao Senhor, o que aconteceu? Deus o fez prosperar, crescer, porque saiu e guerreou contra os filisteus, quebrou o muro de Gade, e com o muro de Jabné e o muro de Asdod, e edificou cidade em Asdod e entre os filisteus. Agora, 7. E Deus o ajudou. Repete de novo. E Deus o ajudou contra os filisteus, contra os arábios que habitavam em Gurbaal e contra os meunitas. Amém. Glória a Deus. Vamos pegar aqui já então essa palavra inicial. Eu quero já então até dizer para a igreja, irmãos, que hoje Deus vai te ajudar também. Amém? Olha o que acabamos de ler no versículo 7. E Deus o ajudou. Na sua maior dificuldade, diante do maior problema ou luta que você está enfrentando, creia no seu coração, diga comigo: Deus vai me ajudar. Amém? Deus ajudou esse homem chamado Uzias. Eu creio que hoje Deus também vai te ajudar de uma forma especial. Mas olha só,
Eu vou começar aqui observando com você o versículo 3. É o 4, vamos pular aqui para o 4. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que ele aprendeu, tudo que foi ensinado. Amém. Então veja só, para a gente começar aqui, irmãos, para Deus me ajudar, para Deus te ajudar, nós precisamos fazer o que é certo diante dos olhos do Senhor. Não adianta a gente estiver desalinhado, não adianta a gente estiver de qualquer maneira, não adianta a gente, do meu jeito eu acho que vai dar certo. Irmãos, o jeito de Deus é que vai dar certo. A maneira que Deus tem para a gente seguir é que vai dar certo, e é assim que Ele vai nos ajudar. Não adianta eu ou você querer, não, eu sei no que eu estou fazendo, eu tenho experiência nisso, naquilo. Cuidado, irmãos, isso pode te trazer um fracasso muito grande. Então, para começar, eu creio que Deus vai te ajudar, mas nós precisamos fazer o que é reto aos olhos do Senhor. Amém. Glória a Deus. Coloca aí, por favor, a tradução NVT, Nova Versão Transformadora. Olha na tela mais perto aqui, por favor, irmãos. Essa aqui, né, que está funcionando. E nós vamos agora fazer essa leitura acompanhando nessa versão. Eu vou mostrar aqui alguns pontos. E eu quero aqui, irmãos, deixar bem claro que talvez pode ter algum visitante, alguém que talvez está aqui pela primeira vez também. Hoje nós vamos falar aqui desse homem que cresceu, que prosperou. O que eu quero dizer com isso? Não vou aqui focar na prosperidade de dinheiro, porque senão vai ter alguém que vai falar assim, até está sendo gravado, talvez alguém assista, a igreja só fala de prosperidade, só fala de dinheiro. Não. Quem tem vindo, a gente tem falado, irmãos, de salvação, nós temos falado de libertação, temos falado de cura. Domingo passado mesmo nós falamos de se aprofundar em Deus. É ou não é verdade, irmãos? Né? E desde segunda-feira, então, esse texto tem falado comigo. Eu ministrei na segunda-feira, continuei lendo, e eu terminei lendo, fazendo o meu estudo hoje, 2 horas da manhã, acabei a leitura, preparando aqui essa mensagem, e eu quero dar essa continuidade, e não quero aqui focar, irmãos, na prosperidade do dinheiro, mas eu quero dizer que a prosperidade é dom de Deus, e a prosperidade, irmãos, é o sucesso que Deus tem para nós, seja para qualquer área da sua vida. O que Deus tem reservado, guardado para você, não tem inimigo e não tem pessoas que vai impedir o que Deus vai fazer, a não ser você mesmo, eu mesmo, somente nós que podemos impedir, irmãos, o que Deus quer fazer, né? O diabo vai... Não, irmãos, eu tenho ensinado na igreja nesses últimos dias que o diabo, Satanás, ele não tem o poder de impedir, ele não pode, porque ele não tem essas condições. A Bíblia diz que maior é o que está em nós, amém? Então vamos lá, na NVT, olha aqui nessa tela para você acompanhar comigo. Vamos pegar aqui, para a gente já ganhar tempo, o versículo 3, coloca aí o versículo 3. Tinha Uzias quantos anos? 16 anos. Ele reinou em Jerusalém por quantos anos? 52 anos. Primeira coisa aqui, irmãos, quem teve na segunda vai lembrar. O que fez Uzias ser bem sucedido? O que fez ele então, irmãos, vencer, restaurar aquele lugar que estava destruído? Alguém lembra? Diga comigo, durabilidade. Mais uma vez, durabilidade. Se você quer ter sucesso naquilo que você faz, irmão, se você quer ter crescimento da parte de Deus, se você quer ter restauração, você precisa ter durabilidade, de durar tempo. 16 anos ele começou, e de um tempo que durou, vamos dizer aí, até os 52 anos, ele estava ali trabalhando, ele estava ali, irmãos, empenhando, ele estava ali lutando para restaurar aquele lugar, aquilo que então precisava fazer. Vamos por parte aqui, olha só,
Eu entendo aqui, irmãos, foram mais de 50 anos insistindo, foram mais de 50 anos trabalhando na mesma função, vamos dizer assim, com a mesma intensidade, com a mesma pegada. Sabe o que eu quero aqui expressar e que Deus me fez entender, que eu passei para a igreja e quero também aqui fazer com que você compreenda, irmãos? Quantas pessoas que começam algo sem ter dentro dela durabilidade, no sentido assim, ela começa e de repente ela para. Ela começa e de repente ela desiste. Ela começa, de repente ela abre mão. Quanto tempo Uzias ficou insistindo? Mais de 50 anos. Durou. Durabilidade. Irmãos, eu não posso começar algo hoje e se amanhã não der certo, eu vou abrir mão. Eu vou desistir. Quantas pessoas que têm lindos e grandes sonhos, mas por não ter durabilidade, ela abre mão do sonho. Mas é porque está tão difícil desse sonho se realizar, está tão difícil desse sonho permanecer. Irmãos, por mais difícil que esteja, tenha durabilidade, insista, olha, não abra mão. Nós não podemos, irmãos, desistir. Eu disse isso na segunda-feira. Olha só, eu já tive o conhecimento de pessoas que se casaram, e aí, irmãos, eles iniciaram um casamento dizendo assim, um para o outro, o cônjuge, diziam assim: a gente vai casar, mas se não der certo, a gente separa e cada um vai viver sua vida. Agora eu te pergunto, irmãos, esse casamento durou? Nem um ano, diante de Deus, não durou nem um ano. Casaram, tiveram ali, irmãos, esse período, menos de um ano, e se separaram. Por quê? Se não der certo, a gente separa. Se não der certo, cada um vai viver a sua vida. O que eles faltaram, irmãos? Ter o que Uzias teve: durabilidade. Tá difícil? A luta tá grande? Mas eu não abro mão do meu casamento. Eu não abro mão da minha família. Eu não abro mão do meu trabalho, eu não abro mão dos meus sonhos, eu não abro mão da minha igreja. Irmãos, quantas pessoas que por causa de uma luta, por causa de uma dificuldade, elas estão desistindo. O que fez Uzias ter sucesso, o que fez Uzias então restaurar, irmãos, ali Judá, foi ele ter durabilidade. Amém, igreja? Diga comigo: para ter sucesso, para restaurar, diga, eu preciso ter durabilidade. Eu tenho que fazer as coisas para durar. Eu tenho que fazer as coisas, irmãos, para ir para sempre. Eu não posso fazer as coisas pensando: se amanhã não der certo, eu desisto. Se amanhã não der certo, eu abro mão. Se amanhã não der certo, eu saio, eu vou embora. Tem muita gente assim ou não, irmãos? Tem. Por isso que as pessoas não conseguem ter sucesso. Por isso que as pessoas não conseguem vencer na vida. Porque está faltando durabilidade. Versículo 4 e 5 na tela. Eu aprendo o segundo segredo de Uzias. E fez o que era certo aos olhos do Senhor, como seu pai Amazias. Versículo 5, Uzias então buscou a Deus durante a vida de Zacarias, que ensinou a temer, respeitar, né? A Deus, enquanto o rei buscou a direção de quem? Do Senhor Deus, e lhe deu êxito. Segundo segredo para o sucesso: fidelidade a Deus, temor a Deus, respeito à palavra de Deus. Irmão, se eu quero vencer na vida, eu preciso temer a Deus, eu preciso ser fiel a Deus. Eu não estou dizendo de dízimo e oferta não, embora seja, irmãos, essa fidelidade que nós também devemos praticar. Eu estou falando aqui do temor, fidelidade ao temor. Eu não vou desrespeitar a palavra, eu não vou desrespeitar ao meu Deus, eu não vou deixar de viver os princípios, eu não vou deixar de estar diante dos mandamentos. Quantas pessoas que por causa de uma dificuldade, uma luta,
luta, elas deixam de ser fiéis a Deus. Uzias, ele aprendeu, irmãos, a temer, a respeitar, a ser fiel a Deus. Enquanto ele foi fiel, enquanto ele, irmãos, teve ali, o temor, o próprio versículo termina: e Deus lhe deu isto. Deus, na minha tradução aqui, Deus o prosperou, Deus deu crescimento, Deus deu a ele, irmãos, o avanço. Olha só, é o que a gente precisa. Você quer que Deus restaure algo na sua vida? Você quer o sucesso da parte de Deus? Seja fiel a Deus. Tema ao Senhor. Temer é de respeito, tá, irmãos? Diga comigo: se eu quero o sucesso de Deus em minha vida, diga: eu preciso temer a Deus, ser fiel a Deus. Amém? Porque Uzias foi fiel, e enquanto ele foi fiel a Deus, Deus o prosperou. Amém? Foi a segunda lição que nós falamos aqui também na segunda-feira. Terceira lição está no versículo 9. Versículo 9 diz assim, na tela, na NVT: Uzias construiu torres fortificadas em Jerusalém, junto à porta da esquina, à porta do vale, e aonde, igreja? No canto do muro. O que o Uzias está fazendo, irmãos? Terceiro segredo: ele era um homem articulado. O que é ser um homem articulado? É uma pessoa que não olha só para uma visão, é uma pessoa que não fica isolada, é uma pessoa, veja, por isso que eu fiz questão de pegar essa tradução. Veja que ele estava junto à porta à esquina, aí ele já estava lá, irmãos, na porta do vale, aí ele já estava lá no canto do muro. Veja, ele não ficava só em um lugar, ele não ficava, desse jeito, se não for desse jeito, não vai dar certo. Sabe o que ele está fazendo? Eu quero informação aqui, eu quero aprender aqui, eu quero aprender aqui, eu quero aprender lá. Isso é o que, igreja? Articulação. A gente vê que Uzias, ele procurava saber um pouco de cada coisa. Irmãos, ainda que não seja a sua função profissional, procure aprender outras coisas também. Isso vai fazer um bem para você e vai trazer um retorno para a sua vida, para a sua família, e vai te acrescentar muito. Mas tem gente que às vezes a mente é fechada. Eu só faço isso, eu só faço o que me mandam, eu trabalho só para fazer isso. Tem gente assim, não tem, irmãos? Olha Uzias, o que trouxe restauração, o que fez ele ter sucesso é ser articulado. Ele entendeu, irmãos, eu preciso aprender lá, aqui, lá, em todos os lugares. Cada lugar tem uma coisa boa da parte de Deus para me ensinar e te ensinar também. Amém, igreja? Então nós precisamos aprender a ser uma pessoa articulada. Isso está, irmãos, condicionado a ter relacionamento, conversar com as pessoas. Quantas são as pessoas que são fechadas? Não, eu não converso com ninguém, eu não troco ideia com ninguém, eu não falo com ninguém acerca do meu trabalho, acerca disso, daquilo que eu estou fazendo. Irmãos, seja articulado. Eu contei um caso aqui, isso aqui, irmãos, olha, que sirva de exemplo para muita gente. Contei isso aqui na segunda-feira. Eu conheci um irmão de uma igreja que eu passei, ele era vendedor de carro, ainda é. Só que lá atrás, isso estou dizendo é 2014 para 15 aproximadamente. Tinha uma loja, de vender carros, estava iniciando. E ele, irmão, sempre via os outros, vendedor de carro como competidor, como rival, como, vamos dizer assim, olha, essa pessoa, ela é minha concorrente. E aí, irmãos, toda vez ele via todas as pessoas lá que trabalhavam na área dele como concorrente, como rival,
como não, isso aqui é uma pedra de tropeço, né? Ele via dessa forma. E aí, irmãos, numa das ministrações que Deus deu, ele passou a enxergar os concorrentes diferentes. Ele mudou até a forma de expressar. Eu não vejo mais o fulano como um rival, como um concorrente. Agora eu vou olhar ele como parceiro, como pessoas que é para o crescimento da cidade e o crescimento até da minha empresa. Olha só, irmãos, por olhar eles como concorrente, toda vez que ele precisava, ele não ia atrás. Mas quando ele mudou a visão, esse aqui vai ser meu parceiro, eu vou ser articulado com ele, eu vou falar para ele, olha, o dia que você precisar de mim, conta comigo, o dia que eu precisar de você, conta comigo. Irmãos, ele passou a agir dessa forma. A empresa dele começou a crescer, prosperar. Por quê? Porque a mentalidade dele mudou. Romanos 12:2, a Bíblia diz, irmãos, que a transformação, a mudança começa onde? Na mentalidade. Se eu ficar olhando as pessoas como inimigo, como pessoas ruins, como pessoas rivais, como pessoas más, irmãos, é assim que eu vou enxergar elas. Mas se eu mudar, irmãos, o meu pensamento, não, são pessoas que vão me ajudar, são pessoas que Deus vai, ainda que tenha intenção mal, mas Deus vai fazer alguma coisa para que ela venha me ajudar. E aí, irmãos, ela não olhava mais, essa pessoa não olhava mais ali como rival, como competidor, ele agora virou parceiro. E de fato, irmãos, teve essa articulação, quebrou o gelo. Ele olhava as pessoas como inimigo. Não, e aí, bom dia, boa tarde, como vai? Olha, estou aqui, o dia que precisar, conta comigo. E aí, irmãos, quando ele queria vender um carro, ele não tinha o que era competidor antes, agora como parceiro, não, olha, tem um carro aí na sua garagem que eu indico, eu passo. E assim foi, irmãos. E passaram a prosperar, todo mundo prosperou, cresceu. Por quê, irmãos? Passou a ser articulado. E o que Uzias está nos mostrando, igreja? Segredo para sucesso não é se isolar, não é ficar fechado, é ser uma pessoa articulada. Lembra do que Provérbios diz? Coloca aí rapidinho, Provérbios 11:14. Provérbios 11:14 diz assim: na multidão de conselhos, na palavra, olha aí, sem uma liderança sábia, muda a tradução, eu quero conselho, não havendo sábia direção, o povo cai. Agora, igreja, mas na multidão de conselhos ou conselheiro, há o quê? A segurança, a firmeza. Olha só, conselheiro, na multidão de conselhos, você pega uma ideia daqui, você pega um conselho dali, você pega uma informação daqui, isso vai te trazer o quê? O que a Bíblia está dizendo que te traz? Segurança, firmeza no que você está fazendo. Mas se você, irmão, se isola e fica só no seu conhecimento, você fica, vamos dizer assim, vulnerável ao ponto de ficar instável. Uma hora você acredita que vai sair da dificuldade, outra hora você não acredita. Não, é daqui para pior. Não, irmãos, na multidão de conselheiros, de informação, de ideias, se você é articulado, você vai ter segurança, você vai ter firmeza, você vai ter condição de então, irmãos, sair da situação difícil que você se encontra. Provérbios 13:13 também. Olha o que Salomão diz aí, Provérbios 13:13. Vamos ler em voz alta, igreja? O que despreza a palavra perecerá, mas o que teme o mandamento será galardoado. Então, quem despreza os bons conselhos acabará mal, perecerá. Mas quem segue a orientação, o conselho, a dica, será recompensado. É claro, irmãos, que você também não deve fazer tudo o que estão dizendo. Quando eu digo aqui, é você parar para ouvir. Porque às vezes a pessoa fala assim, mas a ideia do fulano é diferente.
O conselho do fulano, o trabalho do ciclano é diferente. Olha o que Deus me fez entender, irmãos. Será que não é isso que Deus está fazendo você entender? Que a ideia daquele, ainda que agora você acha que não vai dar nada, é o que vai solucionar os seus problemas, né? Às vezes, quantas pessoas que deixam de buscar uma ideia, buscar uma informação, não, porque a ideia não é igual à minha, né? Olha, o trabalho dele é diferente do meu. Entenda por outro lado, será que isso não é Deus, irmãos, permitindo você pegar a ideia dele e então, né, colocar, meditar, refletir? Não, isso aqui vai dar certo também. Então o rei aqui, Uzias, ele nos mostra para ter o sucesso precisamos ser uma pessoa articulada. Amém. Como diz o pastor Jaime, agora matéria nova, né? Algo que eu ainda não disse aqui na igreja. Versículo de número 11. A quarta lição de fé, quarto segredo que o Uzias nos mostra para ter o sucesso. Versículo 11, na NVT ali, ó. Uzias tinha um exército de guerreiros bem treinados. Repita comigo essa parte inicial. Uzias tinha um exército de guerreiro bem treinado. Diga comigo, irmãos, para ter o sucesso. Diga, eu preciso ter formação, participar de seminário, ter treinamentos. Olha só, irmãos, muitas pessoas querem crescer na vida, só que ela não treina, ela não estuda, ela não procura formação naquilo que ela está trabalhando. Uzias tinha um exército de guerreiros bem treinados. O que eles faziam, irmãos, para estar bem treinados? Pensa comigo aí. O que ele fazia para estar bem treinado? A própria palavra, treinamento. Eles tinham treinamentos. Eles eram instruídos. Eles tinham o estudo, a orientação. Irmãos, eu não vou entrar em detalhes aqui na vida pessoal ou profissional, mas para você entender, já aproveitando aqui o que estamos falando, se você quer prosperar, treine, faça, irmãos, aquilo que você não fez, para você alcançar lugares mais altos. Vida financeira, profissional, isso, mas eu não quero focar nisso. Agora eu quero levar aqui para o lado espiritual. Sabe, irmãos, às vezes, quantas são as pessoas, talvez não é o seu caso, mas quantas são as pessoas que Satanás está escravizando ela, porque ela não busca um treinamento de fé, um estudo bíblico. Tem gente que às vezes investe, irmãos, 2-3 horas na internet, assistindo filme, assistindo talvez ali uma série, não que seja errado ou pecado, mas entenda, 2-3 horas, irmãos, vamos dizer assim, alimentando o espírito com coisas que não vai treinar ela em coisas espirituais, e quando então ela poderia estar ali dedicando 1 hora treinando o seu espírito na oração, na leitura da palavra, né, louvando a Deus. Eu não consigo orar. Irmãos, eu também não consegui orar. Quando eu comecei na igreja a fazer a obra de Deus, eu sou muito quieto, fico na minha. Eu lembro que a primeira oração que o líder de obreiro pediu para orar, irmãos, se foi 10-15 segundos de oração, foi muito. Tinha vergonha, eu tinha medo, me bloqueava. E aí eu entendi, eu preciso orar, eu preciso praticar, eu preciso desenvolver, eu preciso treinar a minha oração. Foi aumentando, 1 minuto, 5 minutos,
Não sei, a última vez que eu fiz assim em sequência foram mais de 2 horas seguidas de oração. Mas é treinamento, né? Talvez você diz, eu não consigo ler a Bíblia. Vai lendo um versículo, vai treinando o seu espírito, vai, irmãos, ouvindo um louvor, vai treinando, é treinamento. Olha, hoje em dia, muitas pessoas investem pouco demais na formação espiritual. A formação espiritual, irmãos, tem que ter treinamento. Vamos pegar a parte que Uzias fala, a Bíblia fala sobre o exército dele. Eles tinham um exército de guerreiros bem, olha isso, bem treinados. Olha, se eu perguntar aqui para alguém, talvez tem gente que não vai ter essa resposta. Como ser batizado no Espírito Santo? Não sei. Porque às vezes você não investiu ali lendo para aprender como que se batiza no Espírito Santo, né? Outra coisa, irmãos, não é apontando para ninguém, mas tem gente na igreja que às vezes não sabe os livros da Bíblia. Quanto tempo está na igreja? Pastor, mas eu nunca tentei para aprender. Está faltando treinar, ler, está faltando, irmãos, você investir isso para você estar então já preparado, né? Não espere o pastor cobrar, não espere o obreiro cobrar, não espere alguém da igreja dizer, você tem que ler, você tem que orar, você tem que consagrar, jejuar, santificar, você tem que fazer isso, aquilo. Não espere não, irmãos, cada um tem que fazer. Cada um tem que buscar, cada um tem que treinar a formação espiritual. A gente não sabe que a salvação é individual? A formação espiritual também é individual. Você vem para a igreja para aprender, mas aquilo que você aprendeu aqui, se você não colocar em prática, se você não praticar, se você não treinar o que você aprendeu, irmãos, para nada vai resolver, vai valer. Uzias tinha um exército de guerreiros bem treinado. Quando eu li isso aqui, meu Deus, olha, bem treinado. Isso nos mostra, eles tinham formação, eles estavam ali, né, sendo treinados. Olha, irmãos, guarda isso no coração. Sem investimento de treinamento não há crescimento. Se você puder marcar isso, marque. Sem investimento de treinamento não há crescimento. Se você não investir para aprender as coisas de Deus, né? A palavra de Deus, se você não treinar o seu espírito, se você não preparar a sua vida espiritual, não vai ter crescimento. É o que a Bíblia está nos mostrando aqui de forma revelada. Sem investir no treinamento espiritual, não há crescimento. Aí a gente olha assim, irmãos, né? Entenda, no geral, tem muita gente dentro da igreja 10, 20, 30, 40 anos, ou mais, ou menos tempo, que ela vive vazia de Deus. Ela vive, né, vamos dizer assim, morrendo da fé. O espírito está vazio, o coração está vazio, porque está faltando o que, igreja? Treinamento espiritual, né? A prática, irmãos, de treinar o espírito, treinar ali a vida espiritual. Eu servi o exército em 2006, e eu lembro, irmãos, que todos os dias vinha um superior, sargento, tenente, eles diziam assim: vocês têm que estar pronto para uma suspeita guerra. Todos os dias a gente ouviu aquilo. No ano que eu fiquei lá, a gente ouvia: vocês têm que estar pronto, tem que ter treinamento para uma suspeita, né, suposta guerra, porque se tiver a guerra, vocês estão aí prontos. Aí, irmãos, né? O que eu quero dizer com isso? Não sei se você já viu, leu notícias, já viu alguma matéria. Você já viu aqueles países desenvolvidos que eles treinam a população?
para um suposto tsunami, né? Alguma coisa assim, algo sobrenatural que acontece ali, né? Que tem gente para saber o que fazer. Se tocar a sirene lá, eles estão treinados. Os países desenvolvidos, irmãos, têm treinamento para a população. Se acontece alguma coisa, toca a sirene, eles não ficam perdidos. Não, a gente sabe o que está acontecendo. Mas se não tiver treinamento, irmãos, toca a sirene, a pessoa fica perdida. O que está acontecendo? O que houve? E quando fala aqui de tocar a sirene, eu lembro que no quartel tinha o PDA, né, que é essa sirene. A gente, por estar treinado, irmãos, a gente se posicionava, cada soldado na sua posição, porque nós fomos treinados para aquilo. Quando a sirene tocava, a gente já sabia qual lugar a gente iria para se defender, para defender ali, né, o quartel. Mas sem treinamento, irmãos, não existe crescimento. Leva isso para o lado da fé. E olha só, eu estava meditando também, veja quantas são as pessoas que, às vezes, elas vivem a vida sem um treinamento, e depois o fracasso vem, ela fica procurando o culpado, o erro, quem que errou, quem que falhou? Faltou treinamento. Vou fazer uma pergunta aqui, não precisa responder em voz alta, né? Responda para você mesmo. Você que é casado, você fez um treinamento para casamento? Um curso de casamento? Sabe que existe, irmãos? Sabe? Na igreja tem. Antes de casar, quem vai casar pode, né, ir até o pastor e falar assim: pastor, eu quero um curso de casamento. A Igreja da Graça tem. Eu já fiz em Cáceres, nós fizemos lá com alguns irmãos. Hoje em dia as pessoas casam, irmãos, sem saber o que é casamento. Vamos ver o que vai dar. Aí aquele exemplo que eu falei no começo, né? Aí não tem treinamento, não tem durabilidade. O que acontece? Na primeira luta quer separar, na primeira adversidade. Por quê, irmãos? Não foi treinado. A pessoa não soube, né, o que é casamento. Casamento não é só se juntar e viver, vamos ver o que vai dar. Tem que ter preparação, tem que ter, né, irmãos, vamos dizer assim, uma orientação, uma base, para pelo menos, irmãos, né, começar. Amém, igreja? Então os que vão casar, né, se eu casar enquanto eu estiver aqui, procure, pastor, faz um curso de casamento, ou depois de mim, irmãos, qualquer outro pastor, a Igreja da Graça tem curso de casamento, né? Aí a pessoa, ela quer casar, ela não faz um curso de noivo, um curso de casamento para saber o que é casamento, né? E olha só, estou falando aqui de casamento, porque são coisas importantes que precisam acontecer. A pessoa, ela não sabe o que é um relacionamento, a pessoa não sabe como que é, né, vamos dizer assim, uma vida sexual diante do casamento na palavra de Deus. A pessoa não sabe, irmãos, né, vamos dizer assim, na criação dos filhos, não sabe na administração dos bens, ela não sabe do cuidado da casa. O curso ensina. Olha, o curso vai ensinar. Mas o que está faltando, irmãos, é isso: treinamento. Estou falando de casamento aqui, mas para tudo na vida, irmãos, nós precisamos treinar. Só me lembrei aqui agora, eu vi o livro aqui, como que Deus traz a inspiração. Curso Fé. Para quê? Para te preparar na caminhada da fé. Estamos, irmãos, desde janeiro, Deus colocou no coração do missionário para a gente voltar a falar do curso Fé, ensinar do curso da fé. E quantas são as pessoas que às vezes não dão importância para o curso Fé? Se é um curso, tem aprendizado. E se tem aprendizado, você vai aprender. E na hora, irmãos, da luta, da adversidade, você vai usar a fé. E através da fé, o poder de Deus vai entrar em ação e vai te ajudar. Mas tem gente que não dá valor ao curso Fé. O próprio nome fala curso, treinamento. Você vai aprender. Amém, igreja?
O que Uzias nos mostra, irmãos, quando a gente lê aqui? Que ele tinha um exército bem treinado. Isso chama o que, igreja? Formação. Eles tinham formação. Eles tinham, treinamento. Qualquer área da sua vida, irmãos, não fique sem treinar, não. Não fique sem formação, não. Isso vai ser muito importante para o seu dia a dia. Versículo ainda 11, a parte B. A parte B. O exército que estava com os guerreiros bem treinados, eles estavam prontos. Olha só, o treinamento te deixa pronto para ir à batalha. O treinamento te deixa pronto para lutar as adversidades da vida. Aí diz aqui, dividido em tropas. Guarda aí, que está aqui, a lição está aqui. Divididos em tropas. Esse exército havia sido convocado e organizado por quem? Pelo secretário Jeiel e pelo oficial Maciais. Estavam sob o comando de Ananias, um dos oficiais do rei. O que a gente aprende aqui, irmãos? O que Uzias fez? Delegava as funções. Uzias não fez nada sozinho. Olha só, as tropas eram divididas. Veja que a leitura está dizendo, a tropa era organizada por quem? Pelo secretário, pelo oficial, pelo comandante. Isso não é, irmãos, dividir funções? Sim ou não? Sabe qual é o erro de muita gente hoje? Querer fazer tudo sozinho. Irmãos, aprenda a delegar, aprenda a contar com pessoas que Deus colocou à sua volta. Tem gente que tem com ela assim, não, se eu não fizer, não vai prestar. Se eu não fizer, não vai dar certo. Para com isso, irmãos. Tem coisas que vão sair melhores se a gente não fizer. Amém, irmãos? Tem coisas que vai sair melhor do que você acha se você não fizer, e outro fazer. Não, eu vou fazer, porque eu faço, fica bom. Tem coisas que, irmãos, outros vão fazer, vão ficar melhor do que você faz. Aí a pessoa, ela acumula, irmãos, sobre si, vamos dizer assim, funções, e aquilo se torna um peso, aquilo fica um fardo, fica difícil, aonde muita gente está, irmãos, com esgotamento, a pessoa está no limite, está nas últimas, porque está sobrecarregado. A pessoa que não aguenta mais, irmãos, ela não tem mais paz, ela não tem mais tranquilidade, ela não tem sossego, ela não tem, irmãos, aquele momento que ela, nossa, eu não consigo mais nem respirar. Por quê, igreja? Acúmulo de funções, esgotamento. Talvez seja essa a resposta para o que você está enfrentando, o que você tem passado, se chama esgotamento, acúmulo de função. Irmãos, aprenda a delegar, não faça as coisas sozinho. Olha, isso aqui eu não inventei não, está na Bíblia. O secretário organizava, o oficial organizava, o comandante organizava. Veja, delegado as funções, foi dado as funções. Uzias entendeu que sozinho ele não poderia, irmãos, restituir, restaurar aquele lugar. E ele passou a contar com pessoas que estavam à sua volta, que Deus colocou. Às vezes, tem cônjuge que não conta nem com um cônjuge, quer fazer tudo sozinho. Já que eu falei aqui cônjuge, irmãos, tem coisa para os pais aqui, tá?
como eu também sou pai, tem coisas que os filhos fazem melhor do que a gente. Vai ou não vai? Seriedade, irmãos. Tem coisas que meus filhos fazem, eu falo, meu Deus, eu nunca fiz isso, nem sei fazer. E olha que eles ainda são, estão em crescimento. Imagina um filho com mais idade. Aí o pai, a mãe falam, não, é do meu jeito, se não for assim, não... Irmãos, olha, tem coisa que vai sair melhor se você não fizer e outro fizer. Amém, igreja? Meu Deus. Diga comigo assim, eu preciso aprender que as coisas não podem sobrecarregar. Você não pode, irmãos, acumular tudo em você. Eu faço, eu resolvo, eu vou dar um jeito, eu vou solucionar isso. Tem gente morrendo, irmãos, por causa de acúmulo de função, pressão espiritual, lutas internas, de tantos problemas que ela foi acumulando. Hoje Deus quer, irmãos, que você entenda que tem coisas que vão ser feitas melhores se você não fizer e delegar outras pessoas que façam, né? É grande lição essa, de quem quer realmente, irmãos, dar a volta por cima, de quem realmente quer ter o sucesso. Eu não posso achar que, não, eu sou pastor de sorriso, só eu que... Não, irmãos, eu preciso dos obreiros, eu preciso da equipe de fé, preciso dos membros, para que a obra venha fluir. Eu sei que sozinho eu não consigo, e nem posso, né? Então, tem pessoas que Deus coloca à nossa volta, e a gente precisa abrir os nossos olhos para fazer, né? Irmãos, entender que outras pessoas estão ali para nos ajudar. Entendido essa parte, irmãos? Uzias procurava quem entendia do assunto, né? Ele falava com pessoa certa, ele procurava pessoas que sabia que aquilo ela iria conseguir resolver, né? E isso deu certo. Isso fez com que ele então tivesse o sucesso. Vamos para o versículo 14? Versículo 14. Está marcando aí, irmãos? Que às vezes é tanta informação. Pega pelo menos os tópicos, né? Para você depois meditar. O sexto segredo. Versículo 14. Uzias providenciou para todo o exército o quê? Escudo, lanças, capacetes, couraças, arcos, fundas de atirar pedras. O que a Bíblia está dizendo aí na NVT? Uzias providenciou. Vou substituir a palavra aqui só para dar peso na palavra. Uzias investiu no seu exército. Irmãos, não adianta a gente vai lá para a guerra e se a gente não providencia, se a gente não investe nos soldados, na família, no casamento, na vida dos filhos, se não tiver investimento, como que você manda alguém para a guerra, irmãos, sem providenciar? Olha aí, escudo, lança, capacete. O que Uzias fez, igreja? Investiu. Diga comigo, eu preciso investir. Diga, na minha vida, na minha família, amém? Aí no casamento, na vida dos filhos, você precisa investir. A pergunta aqui não precisa responder em voz alta. Qual foi o último investimento que você fez? Irmãos, presente não é investimento, tá? Eu dei um presente e agradei minha esposa. Isso não é investimento, é presente. Eu dei um presente para o meu filho. Isso não é investimento, é presente. Tem gente, irmãos, achando que presente é investimento. No sentido aqui para restauração, para o sucesso, o crescimento. Investir é fazer o que Uzias fez.
não deixar a pessoa se virar sozinha. Veja, irmão, não sei se você está compreendendo o cenário da história aqui. Eles estavam indo para um campo de batalha, mas antes de ir para a luta, para aquela batalha, o que Uzias fez? Providenciou. Toma aqui, ó, escudo, toma aqui lança, toma aqui capacete. O que é isso, igreja? Investimentos. Tem muitas famílias que estão lutando e não estão vencendo porque está faltando investimentos. Irmãos, ore. A oração também é um investimento, né? Dedique tempo à sua família. O tempo também é um investimento, né? Olha, a gente precisa entender que nós precisamos de investimentos. Invista. Irmãos, é algo que às vezes você fala assim, é caro, mas não olhe pelo caro, é um investimento. Quando a gente vai comprar as coisas, muitas vezes as pessoas compram pelo que vê e não pelo investimento que está fazendo. Já viu gente assim? Eu vejo isso aqui, não, isso aqui está barato, olha, isso aqui vai me ajudar. Mas se isso aqui é barato e não presta? E se isso aqui é barato, irmãos, logo vai me deixar na mão? Ainda que o outro aqui é mais caro, mas vai ser um investimento. Aí tem gente que ela compra pelos olhos, pelo que está vendo. Não, isso aqui vai resolver. E você pode até estar gastando seu dinheiro ali sem resolver aquilo que precisa ser solucionado. Então, não vai pelos olhos, né? Invista, tenha investimento. Irmãos, pague o preço, compre, né? Faça acontecer. Uzias, ele providenciou, ele investiu no seu exército. Amém, igreja? Glória a Deus. Versículo 15, ainda aqui na tela. Construiu sobre os muros de Jerusalém máquinas de guerras criadas por peritos. Elas atiravam flechas, lançavam grandes pedras das torres e dos cantos do muro. Sua fama se espalhou até os lugares distantes. Lê em voz alta. Pois o Senhor o ajudou extraordinariamente e ele se tornou muito poderoso. O que você consegue enxergar aqui, irmãos? Diga comigo, inovação. Quer vencer? Quer ter sucesso? Inove. Eles criaram, irmãos, uma máquina, olha só, uma máquina que atiravam flechas. Entenda, ninguém tinha criado aquilo. Eles criaram, eles inovaram. Irmãos, para quem quer ter o sucesso, tem que ter criatividade. Tem que, irmãos, fazer o que ninguém fez. Tem que, irmãos, criar algo que ainda não foi criado. Depois leia com o tempo, medite, irmãos. Tudo que eu estou dizendo aqui não é heresia, não. Veja que tem fundamento, é palavra revelada, inspirada, que por detrás tem sentido, tem sentido. E tem muitas pessoas, irmãos, que não inovam, elas não têm criatividade, elas ficam sempre na mesmice, toda vez a mesma coisa. Eles criaram uma máquina de guerra, irmãos, para atirar flechas. Criaram, não tinha, criaram. Diga comigo, irmãos, eu preciso criar, né? Diga inventar, diga assim, ó, eu preciso ter criatividade.
Para quê, irmãos? Fazer o que ninguém fez ainda. Agir como ninguém agiu ainda. Criatividade. Amém, igreja? Marcaram aí ou perdeu algum? Foram 7, né? Vou repetir. Qual que é o primeiro? Quem marcou? Vamos interagir aí. Primeiro, durabilidade. Fazer as coisas para durar. Segundo, fidelidade, temor, né? Seja fiel a Deus. Terceiro, ter bons relacionamentos, ser articulado, não faça nada sozinho, não se isole. Quarto, treinamento, né? Passe por formação, estude, invista no seu crescimento. Quinto, delegue, não faça nada sozinho, não acumule o peso sobre você. Deus colocou pessoas que são capazes para te ajudar. Digam amém? Glória a Deus. Sexto, investimento. Invista em equipamentos, compre o melhor de qualidade, né? E por último, igreja, inovação, criatividade. Amém, igreja? Essa é a direção que o Senhor está nos dando. Sabe o que aconteceu ali em Judá? Aquele povo, aquela cidade, aquele lugar foi revolucionado. Você vai mudar a história da sua casa, do seu trabalho. Você vai revolucionar. A história vai ser diferente, porque através de você Deus vai restaurar. Deus vai dar o crescimento em nome de Jesus. Amém, igreja? Você crê nisso? Eu creio. Para terminar a parte final, fala que o Senhor ajudou de forma extraordinariamente, e Ele se tornou muito poderoso. Eu creio que Deus vai te ajudar de uma forma grande, extraordinária, em nome de Jesus. Você pode dizer isso para a pessoa que está perto de você? Diga assim: Deus vai derramar algo extraordinário na sua vida hoje. Diga: a partir de hoje tudo vai ser diferente. Amém. Vamos orar? Fique em pé. Terminar essa gravação. Você pode compartilhar, você pode mandar para um amigo, um familiar. Essa palavra, esses conselhos certamente vai mudar a vida de muitas pessoas, se assim elas praticarem. Deus abençoe.